Ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Epicteto. Essa frase não é apenas uma bela citação. Ela é um lembrete brutal de que, enquanto você for guiado pelas suas emoções, você não é livre. Você é um prisioneiro. Prisioneiro da raiva, da ansiedade, da frustração, da carência, da comparação. Prisioneiro de tudo aquilo que te tira do centro, que te faz reagir sem pensar, que te transforma em alguém que nem você admira. Você já parou para pensar em quantas vezes por dia você reage automaticamente? Uma crítica, uma provocação, um atraso, uma mensagem que não chegou. Você se aborrece, se estressa, perde o foco e nem percebe que entregou sua paz por algo que não merece tanto poder assim. Curiosamente, os estoicos chamavam isso de apateia, mas não no sentido moderno de apatia. Para eles, era o estado de uma mente livre das paixões irracionais. Era a verdadeira liberdade, a mente inabalável. Um estado de domínio tão profundo que nenhuma tempestade externa seria capaz de alterar o seu estado interno. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Se você se irrita fácil, se sente que está sendo dominado por impulsos, por pensamentos repetitivos ou emoções que te enfraquecem, então você precisa ouvir cada palavra deste vídeo. Hoje, vamos mergulhar em 8 ensinamentos estoicos que vão te ensinar como desenvolver o domínio mental, essa que é considerada a primeira virtude de um estoico de verdade. E antes de começarmos, eu te faço um convite. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga nos comentários: qual emoção mais te tira do controle? Raiva, ciúmes, ansiedade, orgulho? E aproveita e me conta também de onde você nos assiste. É sempre incrível ver até onde essa filosofia está chegando. Vamos juntos nessa caminhada de autodomínio, porque hoje você vai descobrir como parar de ser emocionado e começar a dominar sua mente de verdade. 1. O autocontrole é mais forte do que qualquer argumento. É comum acreditarmos que convencer alguém com palavras é uma forma de força, que ter a última resposta, se defender com eloquência ou rebater uma crítica com firmeza é sinal de poder. Mas Epicteto nos mostra outra visão, a de que o maior argumento é o nosso silêncio racional, e a maior força é a que conseguimos aplicar contra nós mesmos. Autocontrole não é passividade. Não é aceitar tudo calado por medo. Muito pelo contrário, é quando você tem todos os motivos para explodir, mas escolhe não fazer isso. Quando você tem palavras afiadas prontas para atacar e opta por mantê-las guardadas. Quando o mundo te empurra para a reação automática e você responde com presença de espírito. E por que isso é tão poderoso? Porque autocontrole é a demonstração mais visível de que você não é mais escravo das suas emoções. Você não age por impulso, não gira feito um fantoche nas mãos de quem te provoca, não se desmonta diante do caos. Você permanece inteiro, frio, lúcido. E aqui vai uma curiosidade interessante. Na Roma antiga, muitos dos gladiadores mais admirados não eram os mais violentos, mas os mais autocontrolados. Havia algo de quase sagrado naquele que, mesmo diante da ameaça de morte, conseguia manter os olhos firmes e a respiração calma. Porque quem domina a si, impõe respeito sem precisar de uma só palavra. Então, antes de tentar vencer alguém numa discussão, vencer uma crítica ou vencer o outro na força do grito, pergunte-se: será que o verdadeiro vencedor não é quem vence a si mesmo primeiro? O domínio mental começa exatamente aqui, na escolha de não reagir automaticamente e sim responder com consciência. 2. Dominar-se é mais difícil do que vencer 1000 batalhas. Você já viu alguém que vence todos os debates, ganha dinheiro, impõe respeito, mas perde para si mesmo todos os dias? Dorme tarde mesmo sabendo que precisa acordar cedo. Come o que depois se arrepende. Diz o que depois destrói relações. Tenta ser forte por fora, mas por dentro vive em conflito. Esse é o retrato de quem vence o mundo, mas não vence a si. Sêneca dizia que a mente indisciplinada é como um império em ruínas. Por fora, até parece grandiosa,
mas por dentro está caindo aos pedaços. A verdade é que a parte mais difícil da vida não é vencer o outro. É vencer os próprios impulsos, os próprios vícios, os próprios padrões. Dominar-se é mais difícil que dominar 1000 soldados, porque o inimigo interno conhece todas as suas fraquezas. Ele sabe quando você está cansado, ele sabe onde cutucar, e ele sussurra justamente aquilo que você quer ouvir. Só hoje, você merece. Todo mundo faz. Mas o estoico é aquele que silencia essa voz. Não com ódio, mas com firmeza. Não com força bruta, mas com clareza. Ele entende que cada pequena escolha é uma batalha, e que cada vez que ele diz não ao seu impulso, ele constrói um tipo raro de vitória, invisível, mas duradoura. Porque enquanto a maioria vive tentando controlar o mundo, o estoico escolhe começar onde o verdadeiro império está, dentro de si mesmo. E é nesse campo interno que os mais sábios erguem fortalezas que ninguém vê, mas todos sentem. 3. Não se irrite com a realidade. Compreenda-a. Quando algo acontece fora do nosso controle, o impulso imediato é resistir, reclamar, julgar, se irritar. Mas por que nos incomodamos tanto com o que simplesmente é? Você se irrita com a chuva, mas a chuva não veio por sua causa. Você se frustra com o trânsito, mas ele não está acontecendo contra você. Você sente raiva porque alguém te tratou mal, mas o comportamento do outro é reflexo do mundo dele, não do seu. A realidade não tem obrigação de ser como você gostaria, e essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que lhe acontece, mesmo que pareça desagradável, pois nada é feito ao acaso. Essa não é uma filosofia de resignação, é uma filosofia de clareza. A raiva surge quando nossa mente entra em conflito com o mundo real. Quando queremos que as coisas sejam diferentes, mas elas insistem em ser como são. E nesse atrito, perdemos paz, foco, energia, e não mudamos absolutamente nada. O estoico, por outro lado, busca compreensão. Ele observa o que acontece, reconhece o que está além do seu alcance e direciona sua força apenas para o que pode ser transformado. Sua reação. Essa compreensão muda tudo, porque quando você para de lutar contra a realidade, sobra espaço para agir com sabedoria. E isso, no fim, é o que diferencia o sábio do emocional. O sábio aceita, entende e age. O emocionado resiste, reclama e se desgasta. O mundo não vai mudar para te agradar, mas sua visão sobre o mundo pode mudar tudo o que você sente. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Emoção sem controle é fraqueza disfarçada. Você pode se justificar o quanto quiser. Pode dizer que só explodiu porque estava no limite, que não teve culpa, que não aguenta mais certas coisas. Mas no fim das contas, sabe o que tudo isso significa? Que você perdeu. Sim, perdeu. Perdeu para si mesmo. Porque toda vez que você se deixa dominar por uma emoção, seja raiva, ciúmes, vitimismo ou orgulho, você não está no controle. Você está sendo controlado. E a parte mais cruel é que muitas vezes nem percebe. As pessoas pensam que gritar, bater na mesa ou mandar uma resposta atravessada é sinal de força. Mas o verdadeiro estoico sabe: quanto mais alguém precisa mostrar poder, menos poder ele realmente tem. O verdadeiro poder é silencioso. É aquele que você sente quando entra numa sala e alguém permanece calmo, mesmo quando provocado. É aquele que você percebe quando todos estão exaltados.
e alguém permanece centrado, lúcido, firme. Isso é força de verdade. Sabe por quê? Porque emoção sem controle é uma bomba relógio. Você nunca sabe quando vai se sabotar, destruir um relacionamento, perder uma oportunidade ou falar algo que não pode ser desdito. E o que é isso, se não fraqueza disfarçada? Quer saber o que realmente te torna respeitável? Não é falar alto, é não precisar. É ser tão senhor de si que nenhuma tempestade emocional te arrasta. Enquanto os outros perdem tempo justificando seus impulsos, o estoico avança, frio, consciente, inabalável. 5. Domine o início, o impulso. Tudo começa num ponto minúsculo. Antes do grito, vem o incômodo. Antes da explosão, um pensamento atravessado. Antes do caos, um instante quase imperceptível. É ali que está o segredo. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, a capacidade racional de escolher sua resposta antes que a emoção se apodere do corpo. E essa escolha acontece em segundos, às vezes menos. Você já percebeu como, muitas vezes, só depois que passa a raiva é que você enxerga com clareza? Mas quando o impulso vence, é tarde demais. Palavras já foram ditas, atitudes já foram tomadas, feridas já foram deixadas. O estoico treina para agir nesse exato momento, no primeiro movimento da alma. É ali que o jogo acontece, naquela fração de segundo em que você pode respirar ou partir para cima, observar ou reagir, recuar em silêncio ou se jogar no fogo. É como estar diante de uma porta prestes a se abrir. Se você colocar a mão com calma, ela se fecha. Se você deixar que escancare sozinha, ela arrebenta tudo que estiver no caminho. E dominar esse momento não é suprimir a emoção. É reconhecê-la antes que ela tome o volante. É enxergar a raiva se formando e, ao invés de alimentá-la, apenas observar. Como se estivesse vendo uma nuvem escura se aproximar, mas sem se confundir com ela. O verdadeiro domínio mental não acontece quando tudo já desmoronou. Ele acontece antes, quando ainda há silêncio. E você escolhe não ceder ao primeiro impulso. 6. O que te afeta, te controla. Tudo aquilo que ainda te desequilibra revela, sem palavras, quem realmente está no comando. Se um comentário te tira do sério, se a ausência de atenção te corrói por dentro, se um olhar de desprezo te derruba, então você não é senhor de si. Ainda é governado pelas expectativas, pelos outros, pelas circunstâncias. Por mais duro que isso soe, a verdade é que quanto mais você se abala com o que vem de fora, menos controle você tem sobre si mesmo. Você pode achar que está agindo com liberdade, mas na prática está apenas reagindo. E quem vive reagindo, vive acorrentado. O estoico compreende que o mundo não gira para agradá-lo. E não precisa. Porque quem tem domínio mental verdadeiro não vive em busca de aprovação, nem se destrói diante da rejeição. Ele se move de dentro para fora. Ele não implora por respeito, porque sua postura o torna impossível de ignorar. Ele não precisa de aceitação, porque já aceitou quem ele é. Ele entende que o que o atinge é aquilo ao qual ele dá poder, e que renunciar a esse poder é uma escolha, uma que se faz todos os dias, em silêncio, quando ninguém está vendo. Ser afetado é humano, mas viver governado pelos próprios afetos, isso é escravidão emocional. E não há filosofia de vida mais centrada na liberdade do que o estoicismo. A liberdade de não carregar o fardo do que os outros pensam. A liberdade de não precisar reagir a tudo. A liberdade de caminhar firme mesmo quando tudo ao redor quer te empurrar para o colapso. Porque o que te afeta, te controla. Mas o que você compreende, você supera. E o que você supera, nunca mais te controla. 7. Reações rápidas são sinais de uma mente fraca. Quem reage imediatamente a tudo está sempre um passo atrás. Porque não pensa, não filtra, não observa. Apenas reage. E reagir rápido demais pode até parecer instinto, agilidade, personalidade forte. Mas quase sempre é falta de controle. É impulso disfarçado de coragem.
É mente fraca querendo parecer firme. Uma pessoa que se orgulha de não levar desaforo para casa quase nunca percebe que vive sendo conduzida por emoções, não por escolhas conscientes. Está sempre em alerta, pronta para responder, se defender, contra-atacar. E no fim, passa a vida inteira cansada, tensionada e emocionalmente drenada. O verdadeiro forte não se precipita. Ele assiste, analisa, ele escolhe a hora de responder e muitas vezes decide nem responder. Não por covardia, mas por inteligência, porque sabe que quem fala tudo o que pensa geralmente se arrepende do que disse, enquanto quem pensa antes de falar raramente precisa consertar as consequências do que calou. O sábio entende que o tempo entre o estímulo e a resposta é um campo sagrado. E quanto maior esse espaço, maior é sua liberdade. A liberdade de não cair em armadilhas emocionais, de não alimentar conflitos desnecessários, de não viver pedindo desculpas por atitudes impensadas. Se você quer ser respeitado, não seja o mais reativo. Seja o mais consciente, não o que grita primeiro, mas o que fala por último, se achar necessário. O estoico não é passivo, mas também não é escravo do momento. Ele não é lento, mas é deliberado. Porque ele sabe que reações rápidas são baratas, mas custam caro. E que a mente forte não se apressa, ela respira, ela observa, e quando decide agir, é porque já venceu por dentro. 8. Emoções são visitantes, não donos da casa. As emoções vêm como o vento. Umas chegam suaves como uma brisa, outras como uma tempestade repentina. Mas todas passam. Nenhuma emoção dura para sempre. Nenhum sentimento, por mais intenso que pareça, é eterno. E, no entanto, muitos vivem como se cada emoção fosse um decreto, como se aquilo que sentem no momento fosse a verdade absoluta sobre quem são. Quando estão tristes, dizem que são tristes. Quando estão com raiva, agem como se fossem a própria raiva, como se tivessem sido tomados, invadidos, possuídos pela emoção, como se a casa da mente não tivesse trancas, nem portões, nem critério algum para escolher quem entra ou sai. O estoico, ao contrário, trata suas emoções como hóspedes. Ele as reconhece, sabe que vieram, sabe o que querem, mas não se entrega. Ele não dá a chave da casa para nenhuma delas. Não monta um altar para a ansiedade, não coloca a raiva para dormir na cama e nem permite que a frustração pinte as paredes de preto. Ele apenas observa, com respeito, mas com firmeza. Como quem diz, seja bem-vinda, mas você não manda aqui. E só isso já muda tudo, porque quem observa a emoção já está acima dela. Quem sente sem se confundir já começou a dominar. Não se trata de reprimir, mas de lembrar que tudo passa, que até mesmo o desespero mais fundo e a euforia mais alta perdem a força com o tempo. A mente que entende isso se torna leve, serena, lúcida, porque sabe que a dor não veio para morar e que a alegria também não veio para ser dona. Ambas são visitantes, e o estoico, como bom anfitrião da própria alma, sabe exatamente quando abrir a porta e quando deixá-la fechada. O domínio mental não é uma meta para o futuro, é uma prática para o agora. É no olhar atravessado que você recebe, na resposta que você quer dar, na ansiedade que tenta tomar conta. É nesses momentos que o estoico aparece. Se você ficou até aqui, comenta, eu fiquei até o final. E se esse vídeo te trouxe clareza, foco ou força, deixe o like, se inscreva e compartilhe com alguém que vive reagindo e precisa aprender a se controlar. O treinamento estoico está só começando. Espero você no próximo vídeo. Até breve.